Essa técnica cria imagens com um efeito visual muito impressionante, além de te ajudar a entender distância focal, abertura e velocidade, e como isso afeta a sua imagem. Vamos falar sobre panning. Eu sou Carlos Santos e eu não entendo nada de futebol. No cinema, quando uma câmera se move acompanhando um objeto, sem na verdade sair do lugar, só movendo o seu eixo, isso é chamado de panning. Panning é um termo em inglês que traduzido seria como panorâmica. Mas panorâmica também é aquela foto super longa que você tira geralmente de paisagens, que são na verdade uma montagem de várias imagens. Para não confundir, nesse vídeo eu vou usar só o termo panning. O panning é uma técnica onde você faz um tracking, onde você acompanha o movimento de algum objeto com a câmera apenas se movendo no seu eixo. Pode ser tanto na horizontal quanto na vertical. Mas o que a gente vê muito na fotografia é o panning horizontal acompanhando um objeto. Para realizar um panning adequadamente, é importante que você entenda o que é foco e distância focal. Vamos dar uma revisada no que significa profundidade de campo e como a abertura afeta a imagem nesse aspecto. Para isso, eu vou utilizar esse site, o dofsimulator.net. DOF vem de Depth of Field, ou profundidade de campo em inglês, e ele é um simulador de como diferentes lentes e diferentes configurações de câmera afetam a sua fotografia. Muito rapidamente, aqui a gente não vai fazer uma aula sobre triângulo de exposição nem nada. Vamos considerar uma abertura f2.8. Isso faz aquele efeito bokeh no fundo da sua imagem. Isso acontece porque a relação entre o fotógrafo e a modelo, a distância, a relação entre essa distância, afeta a profundidade de campo. Nesse simulador, você pode ver que toda essa área cinza aqui representa a profundidade de campo adequada. O que isso quer dizer? Tudo que estiver nessa distância, daqui até esse ponto, vai estar em foco. Isso dá mais ou menos aqui 4,5 metros a quase 6 metros. Tudo que tiver ali vai estar em foco. Tudo que tiver nessa mesma distância entre a câmera e o que você está fazendo foco vai estar focado, vai estar mais nítido na sua imagem. Tudo que estiver para frente e para trás desse conjunto não vai estar em foco, ou vai estar menos nítido. Conforme eu diminuo a abertura, essa distância focal aumenta progressivamente, principalmente para trás do objeto. Ok, como isso vai afetar o seu panning? Porque na hora de fazer um panning, você vai ter que fazer um pré-foco. Geralmente você executa o panning a uma certa distância de um objeto que está em movimento passando na sua frente. E você vai clicar no momento que esse objeto estiver na frente da câmera, mas você vai vir com ela acompanhando esse objeto. E o clique acontece quando ela está ali na frente. Só que como é que você vai fazer o foco? Já que foco é distância, o foco é a distância do objeto para a câmera, e o objeto, quando ele não está perpendicular à sua câmera, ele vai estar mais longe, o que você vai fazer é, você vai focar em um ponto aonde o objeto vai passar. Esse ponto pode ser até o chão, ali da onde ele vai passar. Eu fiz alguns pannings de exemplo com bicicletas, tá aqui para você ver. E quando eu fiz essas imagens, eu foquei no ponto, no chão, aonde eu sabia que essa bicicleta ia passar mais ou menos. É por isso que vai ser mais fácil o seu objeto estar focado se a sua abertura estiver pequena, porque aí a profundidade de campo vai ser maior. E você acertar que aquele objeto vai entrar, vai passar por dentro dessa área que é a profundidade de campo, vai ser mais fácil. Eu faço isso focando num ponto. No exemplo que eu estou dando para vocês, eu fui numa ciclovia, eu utilizei um ponto no chão para fazer o foco. E você pode usar até o foco automático, mas aí depois você tem que desligar esse foco automático.
porque você não quer que esse foco se mexa mais. A partir daí, você faz a fotometria da sua cena. Mas você tem que ter em mente que, como você está fotografando um objeto em movimento e você quer criar esse efeito, que parece que o objeto está parado e o cenário que está se movendo, a velocidade ela não pode ser muito baixa, ou senão você não vai conseguir esse efeito de congelar o que você está fotografando. Eu recomendo uma velocidade entre 1/30 até 1/60, ali você já consegue um efeito bacana. Aí, dependendo das condições de iluminação, você vai ajustar a sua abertura. Lembrando, quanto menor for a sua abertura, maior vai ser a sua profundidade de campo, mais fácil vai ser o objeto que você está fazendo esse tracking, que você está acompanhando, ficar focado. Se for necessário, sobe o ISO para compensar a luz. Se você tentar compensar a luz aumentando a abertura da sua lente, lembra que a sua profundidade de campo vai ficar menor e com isso você pode acabar pegando o objeto, mas ele não vai estar focado, ele não vai ter essa ilusão de que ele está congelado ali na imagem. É um exercício de observação, você vai estar com a câmera pronta, fotometrada, com o foco pré-feito, né? Você não fica focando o objeto o tempo todo, e aí você vai observar o objeto que vai estar vindo de um lado da cena, vai tentar manter ele dentro da cena com a câmera, você vai acompanhar esse objeto mantendo ele em cena, e quando ele estiver perpendicular a você, o que isso significa? Que a distância entre a câmera e o objeto que você está fotografando está dentro da profundidade de campo de foco. E aí é só fazer o seu clique. Importante também que o movimento da câmera ele seja constante, né? Se você fizer um movimento de vai e volta e fica, você não vai conseguir esse efeito. Porque justamente o movimento da câmera é que gera o efeito de borrar o fundo, o cenário onde está o cenário onde está passando o seu objeto, seja ele um carro, o que for. Você vai acertar de primeira? Provavelmente não. Então, resumindo, você vai fazer o pré-foco, isso vai fazer com que você defina qual a área, que é a área de profundidade de campo, aonde o seu objeto vai passar, vai estar em foco. Depois, antes do objeto ficar perpendicular a você, você vai acompanhar ele com a câmera no movimento o mais regular que você puder. Não muda a velocidade desse movimento. Quando o objeto estiver perpendicular, isso significa que ele está dentro da profundidade de campo que foi criada pelo pré-foco que você fez primeiro. E aí é o momento do clique. Depois do clique, continua movendo a sua câmera 1 segundo, 2 segundos além. Depois que você fez o clique, continua movendo a sua câmera 1, 2 segundos depois do clique. Isso vai otimizar esse efeito de borrão que é criado atrás da imagem. Claro que vai depender também da velocidade com que o objeto está passando na sua frente. A velocidade que um carro vai passar vai ser diferente da velocidade de uma bicicleta, que vai ser diferente da velocidade de alguém que estiver andando de patins. E você vai ter que compensar essa velocidade. Se o objeto estiver muito rápido, uma velocidade de obturador mais rápida vai ajudar a congelar a imagem. Se o objeto for um pouco mais lento, você pode baixar a sua velocidade de obturador. Nesses casos, quando você tiver objetos de diferentes velocidades, você está fazendo um carro, mas também quer fazer uma bicicleta que está passando uma direção oposta, você pode utilizar o modo de prioridade de obturador. Nas câmeras Canon é o modo TV, que não tem nada a ver com televisão, né? E nas câmeras Nikon é o modo S. A sua câmera vai controlar a sua abertura, sempre prestando atenção para que essa abertura ela não seja muito grande. Senão o que vai acontecer? Você vai perder controle sobre a sua profundidade de campo. Geralmente Penny gera um efeito bem bacana e direto na câmera, sem precisar de Photoshop nem nada. Antes de você ir para a rua tentar fazer um penning, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e me marca nas redes sociais para as fotos que você tentar fazer com o penning. Aqui embaixo está meu Twitter, meu Instagram, todas as minhas redes sociais estão na descrição desse vídeo. Era isso que eu queria ensinar para vocês hoje e tchau! E na Nikon eu não me lembro qual que é a prioridade. Ou eu posso pesquisar agora, né?
Deixa eu ver. Nikon prioridade de tempo.